Sabe, toda música que a gente ouve hoje em dia, não importa o gênero, ela carrega um segredo bem antigo. A música não nasceu para ser bonita ou para divertir a gente. Acredite se quiser, as raízes dela estão na magia. E é isso que a gente vai desvendar aqui. Como é que o som passou de uma ferramenta, quase para controlar o sobrenatural, até virar essa arte tão complexa que a gente conhece e ama. Vamos pensar um pouquinho. Quando alguém põe um fone de ouvido ou liga o som do carro, o que essa pessoa está buscando? Qual é a nossa relação com a música no dia a dia? A resposta quase sempre vai ser algo como beleza, né? Uma emoção forte, ou, sei lá, uma batida que faz o corpo todo querer se mexer. Hoje em dia, para nós, música é isso, prazer, entretenimento. Só que essa ideia é muito recente na história da humanidade. E é aqui que a coisa fica interessante. Olha só essa diferença radical. A música primitiva não tinha a menor intenção de ser bonita. A função dela era super prática e até meio mágica. Era literalmente uma ferramenta para tentar controlar o mundo dos espíritos. E o mais doido, quanto mais horrível e assustador fosse o som, melhor, porque a ideia era espantar os demônios. Para entender essa jornada toda, a gente precisa começar pelo começo mesmo, pelo elemento mais básico de todos, o primeiro que a humanidade dominou: o ritmo, o poder que vem do nosso próprio corpo. E essa frase do Hans von Bülow, nossa, ela diz tudo, né? No princípio, era o ritmo. Pensa bem, muito antes de existir melodia ou harmonia, o ritmo já estava aqui, pulsando em todo mundo, na batida do coração, na respiração, no jeito de andar. É a base de tudo. Então, a gente precisa entender o seguinte: a música primitiva era uma tecnologia, e o ritmo, em especial, era a peça-chave. Por quê? Porque ele age direto no corpo. Ele sincroniza as pessoas, une todo mundo no movimento só, seja para um ritual, para o trabalho ou para a guerra. A melodia, do jeito que a gente pensa hoje, isso era secundário ou às vezes nem existia. Ok, então se o ritmo era a força bruta do corpo, a grande virada aconteceu quando uma civilização resolveu organizar o som usando a mente. E aí a gente avança no tempo e chega nos gregos antigos. Foram eles que deram à luz o segundo pilar da música, a melodia. A base de todo o sistema grego era uma coisinha chamada tetracorde. Imagina um bloquinho de montar, só que com 4 notas. A grande sacada, a mágica da coisa, estava no jeito que eles organizavam os espaços, os intervalos entre essas notas, para criar sensações diferentes. Aí, a partir desse bloquinho, o processo era quase como montar Lego, só que com som. Eles pegavam um tetracorde, juntavam com outro e pronto, criavam um sistema maior, com 8 notas, que eles chamavam de modo. E a genialidade estava aí, em como eles mexiam nos intervalos lá dentro, criando modos diferentes, como o dórico, o frígio, cada um com uma personalidade, um clima sonoro único. Só que olha, a música grega soaria bem estranha pra gente hoje. As nossas escalas sobem, né? Dó, ré, mi. As deles desciam. A nossa música é toda construída em cima de acordes, de harmonia. A deles era melodia pura. E o mais importante de tudo, eles acreditavam que cada modo tinha um ethos, ou seja, um poder moral. Um podia te deixar mais corajoso, outro podia te corromper. A música tinha um poder ético. E então vem a próxima grande revolução: o cristianismo. Ele pega essa ideia grega da melodia e dá um propósito completamente novo, voltado para dentro, a contemplação da alma. E essa mudança de mentalidade foi gigantesca. Pensa só, na antiguidade, o que importava era o coletivo, o cidadão como parte da cidade, do Estado. O cristianismo vira essa chave. O foco agora é o indivíduo, a relação da alma de cada um com Deus. E a música, claro, foi o espelho perfeito dessa mudança. O ritmo, aquele que junta os corpos, que cria ação em grupo, ele foi deixado de lado, de propósito. No lugar dele, a melodia pura, sozinha, virou a estrela. Porque a melodia fala com a alma, ela permite essa reflexão individual. A música deixou de ser uma sensação do corpo para se tornar um sentimento da alma. Esse estilo novo, de uma melodia só, que a gente chama de monodia, foi se desenvolvendo por séculos. Lá pelo ano 590, o Papa Gregório Magno deu uma organizada geral nos cantos da igreja. E é daí que vem o famoso canto gregoriano. E mais pra frente, lá por 1025, um monge chamado Guido d'Arezzo teve uma ideia que mudou tudo. Ele sistematizou um jeito de escrever a música. E aqui tem uma curiosidade sensacional. O Guido d'Arezzo, para ensinar os cantores, pegou um hino para São João Batista e usou a primeira sílaba de cada verso. Essas sílabas,
Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá viraram a base do sistema de notas que a gente usa até hoje. O Ut depois virou o Dó que a gente conhece. Então, vamos recapitular. O ritmo dominava o corpo, a melodia falava com a alma. Mas a mente ocidental estava inquieta, prestes a dar um salto de complexidade que mudaria tudo. Faltava o terceiro pilar, a ideia maluca, revolucionária, de começar a tecer várias melodias ao mesmo tempo. O ponto de partida a gente já conhece. Era a monodia. A mesma do canto gregoriano. Uma linha melódica só, pura, simples, horizontal. Aí veio o primeiro experimento, a primeira tentativa de dar um passo além, o organum. Basicamente, eles adicionaram uma segunda voz. Só que essa voz só espelhava a primeira, andando juntinha com ela, em paralelo. O som ainda era um só, mas, de repente, ganhou uma espessura, uma profundidade que não tinha antes. Mas a revolução de verdade, o momento do clique, foi o descante. Aqui, pela primeira vez na história, as vozes ganharam vida própria. Elas começaram a se mover em direções opostas. Enquanto uma subia, a outra podia descer. Isso criou tensão, criou diálogo na música. Era um conceito totalmente novo. E essa ideia de vozes independentes foi o caminho direto para a polifonia, a arte super complexa de tecer várias melodias diferentes ao mesmo tempo. Imagina várias músicas, cada uma com sua própria identidade, mas entrelaçadas de um jeito que cria algo muito maior do que elas separadas. Essa é a grande invenção que define a música ocidental. Essa arte nova e super complexa, a polifonia, chegou no seu auge durante a Renascença. Mas por muito pouco, ela não foi proibida e extinta antes mesmo de atingir a sua perfeição. O problema foi que a coisa ficou complicada demais. Os compositores se empolgaram tanto que tinha a missa com dezenas de vozes, cada uma cantando um texto diferente e às vezes usando até melodia de música de bar. O resultado? Ninguém entendia mais nada da palavra sagrada. A bagunça foi tanta que o Concílio de Trento estava pronto para proibir tudo. Mas aí apareceu Palestrina. E ele compôs missas com uma clareza, uma beleza tão celestial que ele conseguiu mostrar o poder sagrado da polifonia. Ele, sozinho, salvou essa arte. E pronto, a jornada estava completa. A gente saiu do ritmo primitivo, que movia o corpo, passou pela melodia grega e cristã, que elevava a alma, e chegou na harmonia polifônica, que entrelaçava múltiplas vozes como se fosse uma tapeçaria de som. Ritmo, melodia e harmonia. Essas três camadas são até hoje a base de quase tudo que a gente ouve. Então fica aqui a provocação. Da próxima vez que uma música qualquer tocar, será que dá para ouvir com outros ouvidos? Será que dá para perceber não só a canção, mas a história imensa que tem por trás dela? O pulso do ritmo antigo, a linha da melodia que atravessa o tempo e a textura rica da harmonia que foi tecida por séculos. A história da música tá toda ali. É só escutar.